Amém, né? Ele mesmo faz a escala, ele mesmo esquece. Tá tudo bem. Mas amém. Ontem, a paz do Senhor, meus irmãos. Ontem nós tivemos o churrasco dos adolescentes, e nosso churrasco dos adolescentes é engraçado. Tem idoso, tem jovem, tem tudo, né? Mas é uma bênção. Eu falei para as meninas, para a Laura, para a Júlia e para a Esther, que eram as 3 adolescentes que estavam lá, quando a gente tem um chamado, não tem como fugir dele, né? E eu sei que Deus tem isso para mim, com o jovem, com o adolescente. Minha irmã Cali, a gente teve uma infância e adolescência muito consolidada na palavra, da igreja que a gente participava, e eu sei que essa ideia do pastor Júlio Isadora de ter o ministério mais à frente veio a calhar para a situação, né, pastor? Então tem sido bênção na vida das meninas, eu creio, né? Não é por mim, nem pela Sandrinha, nem pela tia Sandra, mas é pela honra e glória do nome do Senhor, que tem se manifestado dia após dia em todas as ministrações. Aí eu peço aos irmãos para continuem orando e contribuindo para que nossas reuniões sejam abençoadas. Amém? A palavra que eu tenho hoje está lá em Marcos 4, versículo 35 ao 41. Abra sua Bíblia para você acompanhar, por favor. Marcos 4, 35 ao 41. Lá em Marcos 45, 31, o título é Quem é este? Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, ele, Jesus, né? Dormindo sobre uma almofada. E despertaram. Os discípulos despertaram Jesus e disse assim: Mestre, não te parece que pereçamos? Não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? O que Deus trouxe ao meu coração, que no decorrer da minha vida cristã eu aprendi, através dessa história real, né, que aconteceu com Jesus e os discípulos do barquinho, trazendo para a nossa vida hoje, haverá tempestades. Não vai ser mais de rosas, né? Haverá desafios, haverá medos, haverá doenças, descontroles financeiros, emocionais, haverá aflições, haverá ventos fortes, haverá ondas intensas e até perigosas. Mas quem está no barco com você é Jesus. O Senhor dos Exércitos, Ele vai te cobrir, Ele vai te abençoar, Ele vai te guardar, Ele vai te resgatar. Nos momentos mais difíceis da sua vida, quando você pensar, não tem jeito, o Senhor vai estar lá. E Ele vai estar naquela calmaria que é própria dEle, né? De ser na hora dEle. Ele deixou as coisas acontecerem, Ele sabia, inclusive. Só quem já andou de barco, seja na Araguaia, seja em qualquer, sabe como que é. E na onda, então, né? Naqueles barquinhos na praia, como chama? Catamarã. Balança demais, né? Imagina Jesus no mar, o quanto balançou, ele sentiu. Mesmo se você estiver dormindo, você sente. Jesus sentiu o que estava acontecendo. E ainda assim, ele não foi como nós somos, precipitados, né? Nós queremos resolver do nosso jeito, da nossa hora, e Deus faz na hora dele. Eu escrevi aqui: mas acima de tudo, haverá um mestre, sábio, soberano, onipotente, que tem poder sobre todas as coisas, neste barco com você. Nós precisamos lembrar disso todos os dias, porque nós nos esquecemos. A correria do dia faz a gente esquecer. Nós queremos resolver as nossas coisas do nosso
nosso jeito, da forma que a gente acha que é certo. E a primeira coisa que nós temos que fazer é o que o Senhor nos ensinou: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Através da oração, Deus vai agir. Nós não vamos ficar deitados debaixo do edredom, que é bom também, não vamos ter esse momento. Mas quando a tempestade vier, você vai descansar o seu coração no Senhor e vai agir conforme o Senhor colocar no seu coração para agir. Amém? A atitude dos discípulos, eu coloquei aqui, é bem parecida com a nossa. Nós todos sabemos da nossa promessa. O pastor fala muito sobre isso, que a gente sabe qual é o versículo da nossa promessa. E nós sabemos. Nós sabemos o que Deus tem para nós. Só que a gente esquece ou quer esquecer do que o Senhor faz por nós. Às vezes a gente questiona Deus, como os discípulos questionaram: Senhor, não se importa que pereçamos? Não se importa que o mar está bravio, que o barco pode afundar? Nós não precisamos questionar o Senhor. Nós precisamos só agir mediante a fé. Amém, meus irmãos? Aqui é rápido, viu? Jesus nos ensina, nessa passagem bíblica, que as lutas existirão. As tempestades, elas não são possibilidades. Elas são reais. Elas vão acontecer. Só que as tempestades também vão passar. Porque as tempestades, como as tempestades biológicas que acontecem, elas são passageiras. Não é verdade? Quem viu a chuva hoje? E amém por isso, né? Rapidamente ela passou. Eu vi até que no autódromo teve um carro que virou por conta do vento, uma tenda, enfim. São tempestades. E elas vão passar. O carro vai ser desvirado, a tenda vai ser montada. Isso acontece na nossa vida. Vai vir doença, vai vir dificuldade financeira, vai vir desemprego, desligamento. Mas o Senhor dá reviravolta em tudo isso. O Senhor muda as circunstâncias. Na nossa família a gente já tem um testemunho para essa semana, né, Rochinho? Rochinho esteve hospitalizado na UTI do Hospital Neurológico durante 3 dias. Para a honra e glória do nome do Senhor, quarta-feira ele estava de alta. Domingo, 20 de agosto de 2023, ele está sentado aqui. Levanta sua mão. É ele, que é o Rochinho, é meu cunhado. E nós oramos. Teve um momento, eu não menti para vocês não, irmãos, eu tenho muita fé, eu aprendi a ter fé, mas tem um momento que o coração da gente fecha, né? Eu caminhei, estava sozinha lá em casa, a Júlia para a escola, minha trabalhando, eu falei: meu Deus, tem misericórdia. E eles têm comércio, ela doida, apavorada, não sabia o que resolver primeiro, porque a gente reclama do marido, mas na hora que ele adoece, está ausente, né? É um problema. E aí eu falei: não, Deus vai te capacitar, vai dar certo aí. Eu não podia auxiliar ela, eu tenho minhas coisas também. E eu fiquei na retaguarda, orando, pedindo a Deus. E o mais importante dos negócios deles, a saúde dele. E para a honra e glória do nome do Senhor, a família dele, muitos, o Senhor já até levou para a glória por problemas genéticos de coração. O Rogério fez o cateterismo, não deu absolutamente nada no coração dele. Né? Então, assim, essa tempestade veio na nossa família essa semana, mas o Senhor foi lá e acalmou. Amém, meus irmãos? As tempestades são reais, mas não são eternas. Elas estão de passagem. E Deus, o soberano, vai acalmar a tempestade que você está passando. Eu conheço a maior parte de vocês, mas provavelmente eu não sei o que você está passando. Mas eu sei que tem um recado de Deus para você. Ele vai acalmar essa tempestade na sua vida. Você vai orar, você vai jejuar, você vai buscar, você vai orar com o irmão, você vai pedir ajuda para o pastor. O Senhor vai agir através da sua fé. Você crê nisso? Amém. Voltando lá no versículo 39, quando diz: e ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, os discípulos diziam: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus. E Ele hoje está no barco com você. Ele vai acalmar a tempestade da sua vida.
Ele vai te dar uma vitória em nome de Jesus. Se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, já vai valer a pena, porque o Senhor vai fazer uma reviravolta. Amém, meus irmãos? Guarda essa palavra no seu coração, que eu creio que Deus vai agir através da nossa fé e da nossa oração. Amém? Eu quero orar com você. Se você puder ficar de pé, colocar a mão no seu coração. Se você não puder, fique sentado, coloque a mão no seu coração. E nós vamos orar, pedindo a Deus para acalmar essa tempestade e trazer para o barco toda a bonança, toda a paz que você precisa. Amém? Amém. Pai amado, nós nesse momento, Pai, agradecemos ao Senhor porque o Senhor é um Deus de grande misericórdia. Pai, particularmente eu, nesse momento aqui, Deus, me rendo aos teus pés, te dou honra, te dou glória pela vida do Rogério, Deus. Nós o amamos tanto, Deus, e nós sabemos o tanto que esse homem é bom, um coração bom, e eu peço ao Senhor que traga nele o encorajamento, a força e a coragem para atuar na vida dele, porque o Senhor tem trazido de volta dias de paz e alegria. Pai, o Senhor acalmou a tempestade da nossa família nessa semana. Por isso eu quero testificar junto aos meus irmãos que eles também têm passado por tempestades. Mas eu creio, Deus, que hoje o Senhor vai estar já ministrando sobre a vida de cada um. Pai, eu quero te glorificar, porque nós não somos nada, mas através de nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Pai, o Senhor conhece a cada coração, cada dificuldade, problema de saúde, desentendimentos, aborrecimentos, mágoas. Pai, falta perdão, falta paz, que o Senhor traga. Deus, se faltar o alimento, que o Senhor dê a provisão. Pai, abençoe aqueles que estão aqui, já estão preocupados com as contas de amanhã, que o Senhor traga a provisão através do salário, através das portas que o Senhor vai abrir. Pai, os estudantes que já estão preocupados com as provas, os que vão prestar concurso, vai abrindo as portas do céu, meu Deus, porque nós servimos a um Deus grandioso, que é dono do ouro e da prata, que é o Deus que tudo pode fazer. Nós cremos no Senhor, Pai, e nós te damos graças a Deus por estarmos na tua casa, rendidos aos teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, irmãos. Deus abençoe todos vocês. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra. Deus aqui é deixa a herança para mim. Você tem muito dinheiro? Mas Deus tem muito a fazer na sua vida ainda. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Amém? Abra sua Bíblia, se você a trouxe, o celular, mas leia comigo. Vai estar ali no Data Show. Sejam todos bem-vindos, né? Quem tem notícia da irmã Elaine? Domingo passado ela veio? Não? Diz o texto, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as portas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ao Deus dos céus. Somente até aí. Amém? O tema da mensagem de hoje é: Deus começa quando nós começamos. Eu lendo, estudando o comentário do livro de Ageu, e na última página, na última linha, tinha essa frase:
frase escrita por uma missionária chamada Henrietta Meyers, alguma coisa assim. Ela, acho que era do Reino Unido. E essa frase me saltou aos olhos. Sabe quando você está lendo alguma coisa num livro, tem várias frases, várias palavras, várias coisas escritas, mas uma coisa destaca sobre você e aquilo ali te chama a sua atenção. E pensando nisso, foi isso que os irmãos que estavam aqui antes de eu ter viajado, eu voltei de viagem, que dia que nós voltamos de viagem? Que dia? Quarta-feira. Aí eu voltei, levantei de manhã, não tinha café da manhã, porque no hotel você levanta, né? Tá tudo lá, né? Não tinha praia, né? Foi batendo meio com a depressão assim no pastor. Falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu levantar de manhã, tinha pão, tinha melão, tinha tudo aqui, agora não tem mais nada. Aí você vai pensar, o pastor está passando fome. Não, é porque no hotel tem um banquete, né? E eu voltei e os irmãos que estavam aqui, não sei se vocês lembram, eu havia falado que havia muitas coisas que eu estava planejando para depois da viagem. Uma das coisas que eu já coloquei em prática, os irmãos que congregam sabem, é nós trocarmos essas cadeiras de plástico por cadeiras mais confortáveis. E para isso é necessário que você esteja nos ajudando, seja como for, seja orando, seja jejuando, seja ofertando, seja pedindo, porque eu fiz uma coisa que eu nunca fiz no meu ministério. Sabe o que eu fiz? Eu peguei e criei uma lista de transmissão no WhatsApp, com aquela imagem que eu fiz, e eu passei para mais de 30, 40 pessoas, pedindo que essas pessoas estivessem me ajudando, para que esse projeto possa ser concretizado e realizado. Então faça isso, compartilhe aquela imagem, se for necessário peça, ore, interceda, ajude de alguma forma, para que num futuro bem próximo você esteja sentado numa cadeira mais confortável, mais bonita do que essa. Amém? Porque eu não sento, você já percebeu que eu fico em pé, então é para vocês que vão sentar. Isso vai dar uma vista mais bonita para a igreja, amém? E no dia... Que dia que é o aniversário da igreja? 16 de outubro. Quem sabe até 16 de outubro Deus faça um milagre e nós estejamos aqui com as cadeiras novas. Amém? Elas não são baratas, mas eu creio num Deus do impossível. Eu creio num Deus que abre porta. Amém? Então, você que vê lá nas minhas mídias sociais, compartilhe. Principalmente os irmãos da igreja, os membros da igreja. É dever seu. Às vezes você não pode ajudar financeiramente falando, mas você pode ajudar de outra forma. Amém? Então fica aí o recado. Por isso que eu resolvi fazer a pregação baseada no livro de Neemias com a frase que despertou a minha atenção, Deus chamando a minha atenção, falando comigo que há muitas coisas que Deus quer fazer, mas essas muitas coisas precisam de ação, essas muitas coisas precisam de atitude, minha e sua. Uma certa vez eu preguei aqui, eu citei uma frase de um pregador americano, ele chama Francis Chan. Ele disse assim: como ficaria a sua igreja se todas as pessoas tivessem o mesmo grau de comprometimento que você tem? Como ficaria a obra do Senhor com o mesmo grau de comprometimento que você tem? Porque hoje nós vivemos dias onde o comprometimento das pessoas com as coisas de Deus, com o reino de Deus e com a obra de Deus é algo muito superficial. É algo muitas vezes muito passageiro. As pessoas muitas vezes elas se envolvem com as coisas da igreja não pensando em almas. Muitas vezes as pessoas elas buscam o Senhor numa igreja buscando algum benefício. Mas como nós cantamos aqui, nós não buscamos o Senhor simplesmente por aquilo que Ele é capaz de dar. Nós buscamos a Deus por aquilo que Ele é. Porque se você busca a Deus por aquilo que Ele pode te dar, quando você receber aquilo que você espera, você vai deixar o Senhor. Mas se você busca a Deus, independente daquilo que o Senhor possa te dar, se o Senhor fizer ou não, você continua fiel a Ele, você está buscando ao Senhor porque você está buscando ao Senhor. Não é? O pastor Augusto Nicodemos, ele cita uma frase interessante, ele diz, pare de vir a Cristo querendo subir na vida.
O nosso símbolo não é uma escada, nosso símbolo é uma cruz. E a gente percebe que muitas pessoas não estão comprometidas com o reino de Deus. O reino de Deus é uma missão intransferível que o Senhor deu para mim e para você. Ezequiel capítulo 22, o verso 30, diz que Deus procurou seu povo, no meio do seu povo, alguma pessoa que se colocasse na brecha. Mas apesar de Deus procurar uma pessoa, simplesmente uma pessoa, que se colocasse na brecha em prol do reino, em prol da obra, Deus não encontrou. E a gente tem que entender que Deus continua procurando homens e mulheres que se colocam na brecha. Homens e mulheres que tenham disposição, que tenham obediência, que tenham comprometimento com as coisas do Senhor. Porque se você ler o livro de Ageu, te dou um conselho. O livro de Ageu, se eu não me engano, são 3 capítulos. Eu preguei até o capítulo 2, eu vou pregar todo o livro novamente. Estava relendo as mensagens lá em casa, mas se você olhar para o livro de Ageu, o capítulo 1, a história de Ageu é quando o povo volta do cativeiro da Babilônia, e eles voltaram com uma missão, reconstruir o templo do Senhor, que estava destruído, mas com o passar do tempo eles foram deixando a apatia de lado, eles foram sendo levados pelos seus próprios interesses, e eles foram deixando as coisas de Deus de lado, a obra que estava destruída, que estava parada, foi ficando de lado, e eles passaram a buscar os seus próprios interesses. Eles construíam casas apaineladas, que se você olhar o sentido de casas apaineladas, eram casas de luxo, ou seja, a casa deles era bem cuidada, casa de luxo, mas as coisas de Deus tinham sido deixadas de lado. E é isso que está acontecendo muitas vezes comigo e com você. Nós estamos numa busca desenfreada para os nossos próprios interesses. E muitas vezes nós esquecemos dos interesses do reino. O interesse do reino é vai e faça discípulos. É esse o propósito do Senhor. E quando alguém se coloca na brecha, quando essa pessoa se posiciona, Deus começa a agir através dessa pessoa. Então entenda, Deus só vai começar a agir através de você e na sua vida quando você começar. Porque Deus começa quando nós começamos. Eu já posso dizer que Deus já começou a agir em prol dessas poltronas. Porque a maioria das pessoas, algumas nem responderam, algumas só visualizaram, e são aquelas que sabe aquelas pessoas que eu fico, é uma indignação santa. São aquelas pessoas que, não sei se isso existe, mas são aquelas pessoas que sempre me pediram oração e eu nunca cobrei nada. São aquelas pessoas que muitas das vezes eu deixei de comer, deixei de fazer as minhas coisas para ir suprir a necessidade dessa pessoa, seja ela qual for, seja através de oração, seja através do WhatsApp, seja através da minha presença, indo lá orar com essas pessoas. Algumas nem responderam, simplesmente apareceu aqueles 2 tracinhos do WhatsApp e ficou por isso mesmo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Mas quando nós começamos, Deus começa. A maioria das pessoas disseram, eu vou te ajudar, pastor, vai ser uma honra te ajudar. Então, Deus ele está esperando que você se coloque na brecha. Deus está esperando o seu posicionamento. Então, a gente tem promessas grandiosas para receber da parte do Senhor. Todos aqui têm uma promessa. Do maior ao menor, todos aqui têm uma promessa da parte do Senhor. Cada um tem uma promessa em uma determinada área. Mas apesar dessas promessas, muitas vezes, muitas pessoas não conseguem alcançar essa promessa, não conseguem viver o que Deus prometeu. E surge uma grande pergunta. Eu escrevi aqui, por que nós não recebemos o que Deus prometeu? Será se Deus mente? Será se Deus esqueceu? Será se aquilo que Deus falou no meu coração, será se foi de mim mesmo? Por que muitas vezes nós não recebemos o que nos foi prometido? E eu escrevi, a resposta para essa pergunta é, não recebemos porque nos falta atitude e posicionamento. Porque a promessa do Senhor já nos foi dada, mas nós muitas vezes não recebemos bênçãos do Senhor porque nos falta atitude de buscar o Senhor. Nos falta posicionamento, porque se você olhar para a palavra, todos os grandes milagres que aconteceram na palavra, alguma pessoa se posicionou. Todos os milagres foram precedidos por atitude de alguém. A irmã Juliana contou aí os discípulos no barco, né? A tempestade veio, alguém tem que se posicionar.
Você já leu, já deve ter ouvido Atos 16:31, que diz assim: eu e minha casa. Já leu isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí nós afirmamos para Deus assim: Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas se você prestar atenção, antes da minha casa servir ao Senhor, eu tenho que servir ao Senhor. Eu tenho que me posicionar, eu tenho que me desprender. Então todos os grandes milagres, eles são precedidos por atitudes de alguma pessoa. Porque a bênção de Deus é algo posicional. Deus espera o nosso posicionamento para nos abençoar. Deus está esperando você se posicionar, para que Ele possa te abençoar. Talvez as bênçãos do Senhor não estão chegando. Talvez as portas estão muito fechadas para você. Quem sabe nós estamos vivendo só do maná diário. Isso é bom? É bom. Deus supre as necessidades. Mas o nosso Deus, Ele tem, a palavra do Senhor diz: aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu. Aquilo que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso, Ele é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê que a bênção de Deus é algo posicional. Deus está esperando que eu e você nos posicione. Porque quando eu comecei com o projeto das poltronas, Deus começou a me abençoar. Deus começou a abrir as portas. Eu comecei a ver a luz no fim do túnel. E quem sabe Deus já estava com esse projeto, há anos. E eu não me posicionei. Tá bom, cadeiras de plástico, tá bom. Todo mundo está sentado. Tá bom. Mas a gente sabe que o nosso Deus quer o melhor e Deus tem o melhor para nós. Então a gente percebe que a bênção de Deus envolve posição, a bênção de Deus envolve atitude, a bênção de Deus envolve missão. Então nós temos que ter atitude, ser ou não ser abençoado é questão de posicionamento. Se você estiver na posição certa e se posicionar da maneira certa, no lugar certo e na hora certa, pode ter certeza absoluta que as portas do céu vão se abrir em seu favor. Mas nós temos que estar, nos posicionar da maneira certa. A gente olha para Salmo 133, lá diz que existe um lugar onde o Senhor ordena a bênção. Ele diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. E o término do texto diz: ali o Senhor ordena a bênção. Então isso prova que há um lugar que nós temos que estar para que Deus venha nos abençoar. É só olhar para a vida de Abraão. Nós precisamos estar na posição determinada por Deus para receber bênção do Senhor. Se você olhar para a história de Abraão, quando Abraão recebe o seu filho Isaque, Deus manda ele, se eu não me engano é Gênesis capítulo 22. Pega seu filho, aquele que você ama, leva ele para o monte, sacrifica ele ali. Em outras palavras, sem rodeio, mata. Mata seu filho, aquele filho que você esperou, se eu não me engano, por 25 anos. Pega ele e leva para o monte. Abraão pega o seu filho, levanta de manhã, não conta para sua esposa, porque certamente se ele contasse para a esposa iria impedir. Que mãe ia deixar o pai matar o filho? Ele sai sem a esposa saber, caminha, e no caminho chega ao pé do monte. Ele vira para os servos dele e diz assim: vocês vão ficar aqui, nós vamos subir, vamos adorar o Senhor e vamos voltar. Mas ele sabia que a ordem de Deus era sacrificar o filho. Sobe o monte. No caminho, na subida do monte, na caminhada do monte, o filho dele faz um questionamento. Pai, está aqui a lenha, está aqui a faca, vai matar quem? Ele pega o seu filho, coloca sobre o altar, amarra o seu filho, imagine isso, amarra o seu filho, levanta a faca, cutelo, espada, seja o que você achar melhor aí, mas a minha Bíblia diz cutelo, faca. E a hora que ele vai imolar seu filho, a hora que ele vai sacrificar o seu filho, ele ouve uma voz: Abraão, Abraão. Opa! Olha para trás.
Lá ele viu um cordeiro. Desde então a expressão o Senhor proverá surgiu. Então a gente vê que Deus providenciou a bênção para esse homem, o cordeiro para esse homem, porque ele estava na posição correta e ele teve a atitude correta. Então quando você começar, Deus vai começar. Então a gente percebe que muitos dizem, isso aqui é típico do crente, muitos dizem que estão esperando em Deus, mas não tem nenhum tipo de atitude nessa espera. A minha Bíblia diz, Isaías 40:31, diz o seguinte: os que esperam no Senhor renovam força. Eles vão correr e não vão se cansar. Eles vão caminhar e não vão se afadigar. A gente percebe que muitas vezes a gente diz estar esperando no Senhor, mas a maioria de nós não age de acordo com o que diz estar esperando. A gente olha, eu estudando sobre Isaías 40:31 hoje, esperar em Deus, preste atenção nisso, esperar em Deus envolve a atitude de buscar em oração aquilo que se espera de Deus. Então, se você diz estar esperando em Deus, você tem que começar a buscar Deus. Aí você vai estar esperando em Deus. Porque a gente olha para a palavra esperar, em Isaías 40:31, a palavra esperar não sugere que nós nos sentemos aguardando sem fazer alguma coisa. Não, esse esperar não é eu e você sentar e ficar de braços cruzados, como a Juliana disse, sentar debaixo do edredom e falar, estou esperando em Deus. Se Deus me deu uma promessa, eu vou sentar aqui e Ele vai trazer, Ele é Deus. Não, não é isso que a palavra do Senhor está dizendo. A palavra esperar aqui significa ter esperança. A palavra esperar significa buscar em Deus tudo o que a gente precisa. Então, se você diz que está esperando em Deus, mas não está orando, você não está esperando em Deus. Se você diz que está esperando em Deus, mas não lê a Bíblia, você não está esperando em Deus. Se você diz que está esperando em Deus, mas não congrega, você não está esperando em Deus. Se você diz que está esperando em Deus, mas não jejua, você não está esperando em Deus. Porque quem não faz essas coisas que eu acabei de dizer e não tem essas atitudes, ela está confiando na força do seu braço, ela está confiando no seu intelecto. E o Rochinha, não sei se ele vai concordar comigo, mas é só quando a gente está enfermo e doente que a gente vê que não é nada. Não é? Quando eu estava enfermo e doente, com a suspeita de ter um câncer no intestino, eu percebi que eu não era nada. Eu percebi que tudo que eu tinha lutado e conquistado era nada. Então você diz estar esperando no Senhor, mas não faz nada. É isso que nós temos que entender. Esse esperar inclui meditar no caráter de Deus, meditar nas promessas de Deus. Esse esperar é orar e buscar Deus. Aí você vai estar esperando em Deus. A gente percebe que Deus está esperando você começar, para que Ele possa começar a te abençoar. Quando você começar a buscar, Deus vai se levantar em seu favor. Aí você pensa assim, Deus depende de mim? Não. Ele é Senhor sobre si próprio. Lá no Gênesis ele diz, façamos. Ele não pediu a opinião de ninguém, não precisou de ajuda de ninguém. Ele não precisa. Deus não depende de nós, mas nós dependemos dele. Nós dependemos dele. Eu e você dependemos de Deus. Salmo 127 é claro em dizer, se o Senhor não vigiar a casa, é vão o trabalho da sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, é vão o trabalho daqueles que edificam. Nessa viagem que eu fiz, sabe o que eu fiz? Meu filho ficou em casa, mas ele saía 8 horas, 7 horas da manhã e voltava às 6, 7 horas. A casa ficava vazia. Nesse período das 8, das 7 da manhã às 7 da noite. Tinha alarme, cerca elétrica. Eu avisei a vizinha do lado, a vizinha da frente, a vizinha do lado. Estou viajando. Chamei meu primo porque eu pensei assim, se eu chamar um Uber e parar o Uber na porta de casa, o Uber vai abrir o porta-mala, eu vou sair, mas a minha esposa, minha filha, com malas na mão. E se alguém estiver olhando a rua, ladrão? Aí eu, como não sou bobo nem nada, meu primo é Uber, mora na rua de casa, no início da rua, eu falei, André, você pode me levar no aeroporto tal dia, tal hora? Posso. Então você vai fazer assim,
Eu vou abrir o portão, você vai pôr o carro para dentro, aí eu coloco as minhas malas. Só que a vizinha da frente, ela tem uma câmera que pega o meu portão. Quando o meu primo chegou, eu abri o portão, mas não saí no portão. E ele pegou, foi de frente, depois veio de ré e pôs o carro de ré. A hora que eu estou saindo, a vizinha estava na porta olhando. Ela teve uma atitude boa e corajosa. O que eu quero dizer com isso? Alarme, cerca elétrica, vizinho, as minhas precauções, não é nada, não são nada, se Deus não estiver guardando a minha vida e guardando a minha casa. Então entenda uma coisa, Deus está esperando você começar alguma coisa, para que Ele possa te abençoar, para que Ele possa começar a te abençoar. Então quando você se levantar e começar a andar, o caminho vai ser aberto. Tem que levantar, queridos. Me lembro da história do cego de Jericó, à beira do caminho, sentado, mendigando. Ele ouve Jesus passando, porque ele era cego, ele não via, obviamente. Se você olhar a história do cego de Jericó, aquela era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Ou seja, era a última oportunidade do cego de Jericó. Ele levanta, enfrenta a multidão, passa no meio da multidão, a multidão manda ele calar, e ele gritava, Jesus, filho de Davi. Os discípulos mandavam ele se calar, mas a Bíblia diz que quanto mais as pessoas mandavam ele se calar, mandavam ele parar, mais alto ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher do fluxo de sangue do mesmo jeito. Olha a atitude dessa mulher. 12 anos sofrendo. 12 anos hemorrágica. Enfrenta a multidão. Não podia estar no meio da multidão. E ela enfrenta. Toca nas vestes de Jesus. Jesus, no seu poder, olha, vira para trás e pergunta, quem me tocou? Os discípulos, mestre? A multidão te comprime, a multidão te empurra, a multidão te aperta, e o Senhor pergunta, quem me tocou? Ele disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Quando você começa, querido, Deus começa a te abençoar. Na praia, lá na praia de Coroa Vermelha, em Porto Seguro, onde eu estava, tem na pontinha dela tem um lugar lá onde, quando a maré está baixa, eles chamam de Caminho de Moisés. Você vai até quase muito adentro do mar. E eu me lembro também de Moisés. Atrás tinha Faraó. À frente tinha o mar. Se você olhar geograficamente, dos dois lados tinham montanhas, despenhadeiros altíssimos. Já viu a expressão, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Era a situação de Moisés junto com o povo. E ainda por cima, diante de tudo isso, o povo murmurando. O povo reclamando. O povo foi até Moisés reclamando, e agora Moisés, nós vamos morrer, agora não tem saída, não tem como. Moisés, Faraó está atrás com todo o seu exército, todo o seu carro de guerra. Sabe o que Moisés fez? Foi orar. Todo homem de Deus e mulher de Deus tem que orar nos dias de dificuldade. Sabe o que Deus responde para Moisés? Por que tu clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Imagine você vai até a Deus orando e Deus fala assim, não é hora de você orar não. Não é hora de você orar, é hora de você agir. É hora de você ter atitude, é hora de você ter ação, porque quando você começar, eu vou começar a te abençoar. É isso que Deus está falando para mim como pastor, e é isso que Deus está falando para você como ovelha. Comece a buscar ao Senhor. Comece a colocar em prática aqueles planos, aqueles projetos que você já tentou e não deu certo. Comece a colocar. Viu, Gedibia? Tem muito projeto seu que está engavetado. Projeto de bênção. Deus está mandando. Começa, que eu vou começar a te abençoar. Amém? Tira ele da gaveta. Você gosta de escrever e você escreveu muita coisa nesse projeto seu. Põe ele em prática. Amém? Porque se você esperar as condições ideais para as coisas serem colocadas em prática, elas não vão ficar em situações ideais. A palavra do Senhor diz que quem olha vento não semeia.
Então, enquanto você estiver olhando o vento, você não vai semear. Amém? Então, comece a semear. Então, a gente percebe aqui que quando você se levantar e começar a andar, o caminho abre. O caminho abre. Não estou dizendo que vai ser do dia para a noite, não. Não é fórmula mágica, não. Não é como a gente quer, não é no nosso tempo, mas Deus quer que o seu povo saia da zona de conforto. É isso que Deus quer para o povo de Deus, para o povo dele. Sair da zona de conforto, sair da apatia, sair da acomodação. De fazer as coisas, sair da acomodação. Porque a gente percebe que para sair dessa zona de conforto, tem que ter motivação, tem que ter força de vontade e tem que ter desprendimento. Se você não tiver alguma coisa que te motiva, você não vai dar conta de levantar da cama. Não vai dar conta. Antes de começar o culto, minha mãe pediu para comprar um pão de queijo, alguma coisa para ela comer. E eu fui aqui no supermercado, como que é o nome aqui? É Barão, né? Fui no Barão. Aí sabe quando você está numa fila, a sua fila, todas andam e a sua não anda? Eu falei, meu Deus. Aí eu mudei. Aí parou. Aqui eu mudei. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder, vai começar o culto, Senhor. Aí eu fui para um outro caixa, o terceiro. Aí eu entendi. Tudo tem um propósito, querido. Todas as coisas cooperam para o bem. Cheguei lá, uma senhora, e eu não falei nada com ela. Normalmente eu sou o revelador dos caixas do supermercado, né? Porque eu chego no caixa do supermercado, é olhar para as mulheres do caixa do supermercado, a Laura, quando ela me vê perguntando o nome, aí eu falei, ela pensa assim, meu pai já vai revelar a mulher aqui. E isso aconteceu, não foi uma nem duas, mas dessa vez Deus não me revelou nada. E eu estou lá caladinho, pensando no horário do culto. Aí a mulher, para puxar assunto, ela pegou e falou assim, tá parado hoje, né? Aí eu, por boa educação, falei, realmente está parado. Parecendo um feriado, né? E ela pegou, aí eu descobri qual o propósito das filas. Nossa, eu queria estar em casa porque eu queria ir para a igreja. Acendeu a luzinha da Disney na cabeça. E eu perguntei, você é evangélica? Ela sou. Só que eu estou desviado, eu estou afastado. Eu era esposa de pastor. Viu por que quando você começa alguma coisa, nada é por acaso, querido. Aí eu peguei e falei para ela, volta para a igreja, Jesus tem um projeto na sua vida, através de você, em você. Ela disse, eu estou em depressão, estou trabalhando aqui debaixo de remédio. Eu disse para ela, eu vou orar por você. No final do culto, a gente ora por ela. Não lembro o nome dela, você aponta a mão para o supermercado e ora por ela. Amém? Então a gente percebe que é necessário ter motivação, força de vontade para sair dessa acomodação, dessa zona de conforto. Sabe o que é zona de conforto? Eu já falei isso aqui milhões de vezes. É um estado de insatisfação, mas porém de comodismo. A cadeira de plástico está boa, mas eu estou insatisfeito com a cadeira de plástico. Eu quero uma cadeira melhor. Minha vida está boa, tá boa. Mas eu quero alguma coisa melhor. Estou insatisfeito, mas eu não estou fazendo nada para mudar essa vida. Provo para você, que dia que a dieta começa? Amanhã. Hoje sai daqui e vai comer. Come um sanduíche, come uma pizza, chega em casa, janta. Irmão, nós fomos num negócio ontem. Rapaz, mas tinha um irmão lá que comia. Nossa, ele tomou umas 3 tigelas de açaí, e comeu bolo, e comeu arroz, comeu. Aí toda hora nós chegávamos para ele, irmão, você não quer mais alguma coisa não? Um cafezinho? Né, Thiago? Hã? Até o café ele quis. Nós estávamos oferecendo tudo, e tudo que eu oferecia para o irmão ele comia. Meu Deus do céu. Hã? Ué. Coca Zero. Então, a maioria, muitas vezes, nós estamos no estado de insatisfação. A tal da dieta, como eu disse, é só na segunda.
Aí chega a segunda, não começa a dieta. Então a gente tem que parar de protelar, a gente tem que parar de adiar as coisas. E Deus está dizendo isso para mim, Deus está dizendo isso para você. Coloque em ordem a sua vida, coloque em ordem os seus projetos, comece a ter atitude, porque quando você começar, eu vou começar a te abençoar. Quando você começar, eu vou começar a te abençoar. Amém? Então a gente percebe que a maioria muitas vezes já até se acomodou com a vida espiritual. Ah, minha vida espiritual tá boa. Tá boa. Ô glória. Mas você aperta a pessoa, não leu a Bíblia nem uma vez durante a semana. A vida espiritual tá boa. Vem na igreja uma vez no mês e quando vem. Então a gente percebe que a maioria já se acomodou e acha que está tudo bem. Não, está tudo bem não, queridos. Nós precisamos mudar. Nós precisamos começar a plantar sementes novas. Sabia disso? Semente nova. Porque a semente que nós plantamos, quem sabe nós já até colhemos. Toda a colheita. Aí a gente fica esperando de braços cruzados e fala, oh Deus, as coisas estão tão difíceis. Aí Deus fica calado. Aí Deus fica lá, está difícil. Se você não orar, não vai melhorar. A gente percebe aqui, que eu vou começar a pregar agora, que isso foi só a introdução. Você vai dizer amém ou vai dizer está amarrado? Amém? Porque eu citei Neemias, porque eu li o texto de Neemias, tem que falar pelo menos um pouquinho de Neemias. Neemias, ele viu a cidade destruída, ele viu a cidade queimada. Ele sabe por que Neemias se dispôs a fazer alguma coisa? Porque ele fez perguntas. A gente muitas vezes tem medo de fazer pergunta para os outros. E quando a gente faz pergunta para as pessoas, a gente faz as perguntas muito superficiais. Eu já citei aqui o exemplo do pastor José Carlos. Ele estava tirando carteira de motorista, isso há muitos anos atrás, e eu perguntei para ele, e aí, passou no teste, na prova? Eu não sei se era pastor ainda, ele falou, pastor, bombei, e o reteste é R$150, eu preciso dos R$150 e não tenho R$150. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho R$150 no bolso. Exatamente o que ele precisa. Eu nem contei isso para ele, um dia eu vou contar. Eu tinha ganhado R$150 para comprar uma Bíblia. Aí você deve estar pensando assim, pastor, você deu R$150? Dei não. Sabe o que eu fiz? Deus vai te abençoar. A gente tem medo de fazer pergunta, porque quando você faz a pergunta para alguém, você vai se sentir responsável para fazer alguma coisa para esse alguém. Ou Deus vai colocar sobre você a responsabilidade de pelo menos você orar por essa pessoa. É por isso que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais e mais se fechando no seu ciclo, né? Cada vez mais e mais, é cada um por si, Deus por todos. E a palavra do Senhor diz que quem se isola busca os seus próprios interesses, se insurge contra a verdadeira sabedoria. Então Neemias, ele se dispôs a trabalhar, ele viu, ele ouve, ele pergunta para o seu amigo Anani, se eu não me engano, o que está acontecendo lá? Aí ele recebe, olha, está acontecendo isso, a cidade está destruída, foi queimada a fogo, o povo está passando por dificuldade, está feio o negócio. Neemias se dispôs a trabalhar. A gente percebe que primeiro Neemias ora, mas depois que ele orou, ele teve ação. A ação é um movimento, é uma atividade, é manifestação de força, é comportamento, é energia, é dinamismo. Neemias, ele agiu e buscou os recursos necessários. Eu estou agindo e buscando os recursos necessários. E sabe que Deus já deu todo o dinheiro? Diz amém. Amém. Sabe onde o dinheiro está? No seu bolso. Quem sabe você disse assim, graças a Deus, tem todo o dinheiro, eu não vou precisar dar nem um centavo. Vai.
E Deus vai te abençoar e vai abrir porta onde não tem sobre a sua vida para você ajudar nesse projeto e nos muitos projetos que a gente precisa de dinheiro. Amém? Na hora que eu falei que já tinha todo o dinheiro, eu vi a expressão corporal de todo mundo mudando. Eu falei, todo mundo pensou assim, fui livre dessa. Foi não. Amém? Então Neemias agiu, buscou os recursos necessários. Eu estou agindo e buscando os recursos necessários. E você tem que me ajudar a agir e buscar os recursos necessários. Amém? Porque muitos são bons para orar, mas são péssimos para agir. A oração tem que vir acompanhada de ação. Alguns até dizem que é a junção das duas palavras, orar e ação, oração. É você ora e age. Então a gente vê aqui que Deus espera a nossa ação para nos abençoar. Vamos relembrar aqui alguns episódios da Bíblia, onde pessoas tiveram ação e Deus fez um milagre em favor delas. Deus abriu o mar, mas Ele deseja que os homens decidam pisar na água antes. Ele fecha a boca dos leões, mas espera que os homens entrem na cova dos leões. Deu para você entender? Ele multiplica o azeite, mas você tem que buscar mais vasilha. Ele ressuscita o morto, mas você tem que remover a pedra. Lembra de Lázaro? Ele quebra as correntes, mas primeiro você tem que levantar um louvor primeiro. Lembra de Paulo? Por volta da meia-noite, eles começam a cantar. E diz que as cadeias foram quebradas. Então ele traz o peixe, mas primeiro você tem que lançar a rede. Amém? Vocês estão entendendo o que Deus quer fazer conosco nesses dias? E eu digo para você, Deus está com pressa. Deus está com pressa de fazer muita coisa, não é só em finança, é no trabalho, é no casamento, é na criação dos filhos, é na vida conjugal, é na vida sentimental, em todas as áreas da vida, Deus está com pressa. Porque, sabe o que eu estou entendendo da parte de Deus esses dias? A praia, como a gente comentou ontem lá no negócio, na casa da irmã Sandra, eu comentei com o Tiago, a Isadora, o mar, as ondas, parece que a calma que o mar traz, parece que abre a sua mente, parece que te traz uma paz, te traz uma paz, uma tranquilidade, que você começa a meditar, você começa a pensar. E isso para mim foi bom, já fazia 4 anos que eu não tirava férias, para mim foi uma maravilha. Eu só não gosto do tal do avião, mas isso a gente enfrenta. Né? Eu não gosto de 2 coisas na vida. Qual é a primeira? Peixe e avião. O avião eu enfrento, mas o peixe eu ainda nunca tive coragem de enfrentar, não. Aí não adianta, irmão, você falar para mim que é bom, que é gostoso, você não vai me convencer, porque eu já provei e eu não gosto. Amém? Então Deus está à procura de pessoas dispostas a serem usadas por Ele. Neemias não pediu que Deus enviasse outra pessoa. Ele não argumenta com Deus dizendo que ele não era capaz. Neemias simplesmente disse, eis-me aqui, sou eu que o Senhor vai me usar. Ele não argumenta com Deus, ele simplesmente se posiciona, simplesmente ele tem atitude. E quando ele começou, Deus começou a abrir as portas para ele. A gente vê isso na palavra do Senhor. Quando Neemias começou, ele chamou o povo para ajudar. Porque ele diz aqui, nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura. Preste atenção nisso aqui. Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Todo o povo estava dedicado ao trabalho. A reforma do muro não seria feita se o povo não se envolvesse, não participasse, não se dedicasse. Esses projetos que eu apresentei para vocês, eles não vão acontecer se eu e você não nos dedicarmos em oração, ajuda, pedindo. Fazendo a nossa parte, nos entregando em prol dessa obra. Então a gente olha que o verso 15, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Então a gente olha para a palavra que Deus precisa de um povo motivado para trabalhar na sua obra. O que falta para muitos é motivação e entusiasmo. A gente precisa ter motivação.
as coisas do mundo lá fora estão nos motivando mais do que as coisas de Deus. As coisas do mundo lá fora nos motivam mais do que as coisas de Deus. Vou usar o exemplo de novo da Netflix. Netflix, você está assistindo série. Quem está assistindo série, levanta a mão. Tem ninguém assistindo série? Só a Mônica. Mas você já assistiu na Netflix. Você tem Netflix? Vamos mudar a pergunta. Quem tem Netflix? Quem tem Disney? Quem tem Amazon? E por aí vai. Quando você está assistindo uma série, às vezes vocês cansam do que eu falo, mas quando está assistindo uma série, aparece lá no cantinho, próximo episódio. Aquilo ali é um gatilho. Você está com sono, você está cansado, seus olhinhos já estão, o farolzinho já está baixo, está grudando os olhos, mas você vê próximo episódio, você assiste o próximo. E se deixar o próximo, e na segunda-feira tem que levantar, mas está assistindo o próximo. Aí você fala assim, vou dormir. Antes de dormir eu vou ler a Bíblia. Vou ler a Bíblia. Pega a Bíblia, abre lá no Salmo mais conhecido, Salmo 23, Senhor é meu pastor, nada me falta. Dormiu. A motivação das coisas, esse é o Jean. Jean, eu vou para o... Jean ficou lá em casa e foi a primeira vez que ele ficou longe da mãe e da avó. Aí a mãe tinha que trabalhar, minha tia tinha que trabalhar. Aí elas perguntaram assim, vocês podem ficar? Lá no fundo eu falei, não. Estou brincando. Mas a gente levou eles lá para casa. Aí eu dei uma enrolada nele, vamos ali comprar um pirulito, um picolé, não sei. Coisa que menino é fácil engambelar ele. Dei a volta no quarteirão, aí a hora que ele foi vendo que não chegava na casa de volta, ele começou a chorar, mas graças a Deus ele ficou bem. Eu não queria que ele tivesse ficado bem não, porque agora abriu um precedente, né? Agora ele vai querer voltar, minha tia já disse que ele quer voltar, né, tia? Eu já disse que quer voltar, disse que gostou, mas quando tiver que precisar, as portas estão abertas. Então, todos colocaram a mãos à obra. Né? E para terminar aqui, o segredo do sucesso de Neemias foi a cooperação do povo. Neemias era um excelente administrador, mas ele não conseguiria fazer nada sozinho. Ele não fez nada sozinho. Eu não consigo fazer nada sozinho. Eu não consigo fazer nada sozinho. E tem coisas que eu quero fazer e que eu fazia anteriormente, mas eu parei de fazer, sabe por quê? Porque eu estava fazendo sozinho, estava ficando cansado, doente, minha esposa, meus filhos estavam ficando sobrecarregados, e eu parei de fazer encontro. É algo tremendo que eu gosto de fazer. Eu parei de fazer retiro, eu parei de fazer vigília, eu parei de fazer muita coisa, porque sozinho eu não dou conta. Então, o segredo do sucesso, da reconstrução dos muros de Jerusalém, na vida de Neemias, foi a cooperação do povo. Irmãos, a palavra do Senhor diz que é melhor ser 2 do que 1. 2 tem melhor paga do seu trabalho. Se um tiver com frio, o outro se achega e já junta e esquenta. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Então ninguém faz nada sozinho. Tem uma música bem antiga que se cantava nas vigílias, que é assim: eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. Então eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Mas entenda uma coisa, precisar é diferente de depender. Eu não dependo de você, eu preciso de você. Você não depende de mim, mas você precisa de mim. Mas você depende única e exclusivamente de Deus. Amém? Então a gente percebe que Neemias, acho que o Iris Rezende, falecido Iris Rezende, ele aprendeu com o Neemias, porque Neemias pode ser chamado o pai do mutirão. Um homem que gostava de fazer mutirão era o antigo prefeito, né? E foi um bom prefeito, apesar de seus erros, suas falhas, seus pecados, mas foi um excelente prefeito. Eu vejo esse prefeito que está aí hoje, que só o sangue de Jesus na vida dele. Como que eu... Não. Deus, ele mobilizou Neemias, não deixou ninguém de fora. Ele juntou todas as pessoas. Havia 38 grupos de pessoas que estavam sob o comando de Neemias. John Maxwell, ele disse assim: o trabalho em equipe faz o sonho se realizar. Equipe.
Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. O Senhor vai ordenar a bênção. É melhor ser 2 do que 1. Então, o trabalho em equipe, se nós trabalharmos em equipe, eu e você trabalharmos unidos, no único e exclusivo propósito, olha o Pentecoste, 120 pessoas orando e jejuando. Veio o poder de Deus. Então a gente olha que Deus usou pessoas diferentes, de profissões diferentes, de graus culturais diferentes. Deus usou todo tipo de pessoa nessa obra. Deus usou homens de diferentes ocupações que trabalharam juntos no muro. A palavra diz em Neemias 3 que ourives, perfumistas, mercadores, sacerdotes, levitas, maiorais dos distritos, homens, mulheres, porteiros, guardas, fazendeiros, todos estavam trabalhando juntos. Pessoas de grau de escolaridade diferente um do outro, o rico, o pobre, o negro, o branco. Todos estavam com o mesmo propósito de edificar e todos precisavam uns dos outros, eles sabiam disso. Então, queridos, quando se trata da obra de Deus, não existe espaço para espectadores. Na obra de Deus não existe espaço para crente que fica sentado de braço cruzado olhando o outro trabalhar. Não existe. Não existe espaço para espectador. E tem muito crente que é espectador, senta e fica olhando. Tem gente que pensa assim, eu vou dar meu dízimo e oferta para os outros trabalhar. Não. A palavra do Senhor diz que Deus nos chamou lá no ventre da nossa mãe, nos escolheu como profeta. E lá em Marcos 16:15 diz assim, ide por todo mundo, prega o evangelho, aquele que crê vai ser salvo, aquele que não crê vai ser condenado. Ide. Ele disse isso para todos, não é só o pastor, não é só eu fiquei sabendo aí também que, não posso, é porque a gente expôs alguma coisa lá na reunião lá das crianças lá, e eu fiquei sabendo que já estava, os que ficaram aí já estavam aumentando o dízimo para 50%. Então vocês ficam comigo, que comigo é só 10%. É porque a gente estava brincando uns com os outros lá. Então, várias e várias pessoas trabalharam. Então, quando se trata da obra de Deus, não há espaço para espectador. Na obra de Deus não há um lugar e uma tarefa para cada pessoa. É você se perguntar, o que eu posso fazer para ajudar nesses projetos? O que eu posso fazer para ajudar a obra? O que eu posso fazer para ajudar a igreja? O que eu posso fazer? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho fé. Eu tenho 2 joelhos. Que eu posso dobrar e posso orar. Eu tenho 10 reais. Pastor, eu tenho 10 reais. Pastor, eu vou dar uma cadeira. Pastor, eu não posso fazer nada além de orar. Sua oração, quem sabe, vai ser mais do que o dinheiro. Então, irmãos, não é o que você faz, é como você faz. Deus está muito preocupado, não é como você está, não é no que você faz simplesmente, é como você está fazendo. Está fazendo de coração? A viúva pobre deu do que tinha. Você está fazendo de coração? Deus está aceitando e está recebendo. Então, na obra de Deus não tem espaço para espectador. O trabalho em equipe é um dos segredos do sucesso. Se o todo prospera, o individual também prospera. Cada pessoa foi capaz de assumir a sua responsabilidade por sua parte no muro. Cada um assumiu a responsabilidade na sua parte no muro. Várias equipes foram distribuídas e cada um fez uma parte dessa reconstrução. Então, queridos, Deus está chamando a mim e a você para nós unirmos força em prol dessa obra, em prol dessa igreja, não simplesmente de cadeiras, mas Deus está nos chamando para nós cooperarmos com essa obra em oração, em jejum, em evangelização. Nós precisamos de obreiros. A palavra do Senhor diz, grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Então, voltando ao início, Deus começa quando nós começamos. Fique com essa pergunta, o que você precisa começar para Deus começar? O que você precisa começar para Deus começar? Pare e pense. Quem sabe a sua comunhão não está boa. Volte ao primeiro amor, comece a buscar. O que você pode começar para Deus começar a te abençoar?
Porque a palavra do Senhor diz, pastor Augusto Nicodemos disse assim, todo pastor mente quando ele diz que está acabando. Mateus 7,7, ele disse assim, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Uma ordem tripla. Pede, busca e bate. É isso que o Senhor está dizendo. E esses imperativos presentes aqui são: continue a pedir, continue a buscar, continue a bater. É isso que Deus está falando para mim e para você. Nós precisamos buscar, porque os que permanecem pedindo são os que recebem. Os que permanecem buscando são os que acham. E os que permanecem batendo são os que veem as portas se abrir. Pede e recebe. Bate, busca. Você vai encontrar. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai nos surpreender nesses projetos. Deus vai surpreender você. Porque Deus falou muito forte isso no meu coração. Quando a gente começa, Ele começa. Tem muita coisa que está parada na nossa vida, não é culpa de Deus. É culpa nossa. É porque nós paramos. Porque nós cruzamos o braço com a desculpa, estou esperando em Deus, mas não está fazendo nada. E fica com essa pergunta, o que você precisa começar para Deus começar? Fique de pé. Espero que o Senhor tenha... Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Espero que você tenha entendido o que Deus quer com você e o que Deus tem a fazer sobre você e através de você. E eu espero com toda a minha fé, com toda a minha esperança, que você possa se levantar da posição de comodismo, de apatia e começar alguma coisa. E eu digo, esse começar não é só pessoalmente. Aqui o cerne é começar em prol da obra. Amém? Começar em prol da obra, em prol do seu ministério, em prol da sua família. É espiritual, não é meramente físico ou meramente material que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Então nessa oração você vai orar, mas cuidado como você vai orar. Não faça propósito se você não for cumprir. Porque tolo é aquele que vota e não cumpre. Então, a pergunta final da pregação foi, o que você tem que começar para Deus começar? Então, nessa oração, se você disser assim, Deus, eu vou começar isso, você vai ter que terminar o que você começou. Deu para você entender? Você vai ter que terminar o que você começou. Você não vai poder parar no meio do caminho, não. Você vai terminar. Pai, aqui estamos diante do Senhor, sabendo que o Senhor espera de nós ação. Sabemos, ó Deus, que o Senhor espera de nós atitude, disposição, para fazer as coisas do Senhor. Porque quando nós começamos, o Senhor começa. E a gente percebe que a bênção do Senhor é uma questão de posicionamento. Quando a gente se posiciona, o Senhor se move em nosso favor. Foi assim com vários e vários exemplos que hoje o Senhor me fez citar. De homens e mulheres que se posicionaram, que estiveram, ó Deus, dispostos a sair dessa posição, ó Deus, para alcançar algo novo, algo maior e melhor. E, ó Deus, essa frase que eu li num livro, ó Deus, quando nós começamos, o Senhor começa. Eu percebi, ó Deus, que é necessário nós tirarmos do papel projetos que há muito tempo nós esperávamos que o Senhor fizesse em nosso favor. Mas nós estávamos parados, de braços cruzados, esperando que o Senhor fizesse tudo. Mas eu entendi que milagre o Senhor faz, o natural cabe a mim fazer. E por isso, Senhor, eu me disponho em Tuas mãos a fazer aquilo que há muito tempo está parado. Que há muito tempo, ó Deus, está engavetado, que foi deixado de lado. Porque eu percebi, ó Deus, em 2 dias, que quando eu começo, o Senhor começa. Porque o Senhor esperava simplesmente uma atitude minha.
uma posição minha, um despertar meu, para que as portas pudessem, ó Deus, começar a se abrir. E assim está, ó Deus, a vida de muitas pessoas que me ouvem e me veem e que estão aqui nesta noite. Estão esperando e nada tem acontecido. Mas hoje o Senhor, ó Deus, acionou um gatilho na nossa alma, na nossa mente e na nossa emoção. Que o Senhor só vai começar a fazer alguma coisa quando nós começarmos. Oh, o Senhor espera, Deus, que o seu povo te busque. O Senhor espera que o seu povo rasgue o seu coração e não as vestes. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É o que o Senhor diz em sua palavra. Nós queremos te achar, mas nós não te procuramos. Queremos te ouvir, mas não procuramos as respostas em oração. Estamos de braços cruzados, dizendo estamos esperando no Senhor, mas não lemos a sua palavra. Não oramos, não jejuamos, não te buscamos, ó Deus. Que o Senhor se compadeça de nós e faça, ó Deus, nós sejamos como Neemias, que viu a situação caótica que o seu povo se encontrava e sai da sua posição de conforto. Ele termina o capítulo 1 dizendo: nessa época eu era copeiro do rei. Ele tinha tudo, ele tinha luxo, ele tinha do bom e do melhor, mas ele abriu mão disso tudo em prol da sua obra. Quantas vezes, ó Deus, os nossos interesses são simplesmente para nós mesmos, simplesmente eu. E a tua palavra diz que a sanguessuga tem duas filhas, uma chama Dá e a outra chama Dá. Muitas vezes nós estamos assim: Senhor, me dá. Senhor, meu carro. Senhor, minha casa. Senhor, meu trabalho. Senhor, minha vida. E o Senhor está esperando a gente começar alguma coisa em prol da obra do Senhor. Vidas estão sendo ceifadas, levadas ao inferno, e nós estamos preocupando com o nosso próprio umbigo. E o Senhor espera de nós posicionamento, atitude, motivação, desprendimento, para que nós possamos ver o agir do Senhor nessa igreja. Oh, a tua palavra diz: desperta, tu que dormes. Tua palavra diz: levanta-te e resplandece, porque a luz já está brilhando sobre ti. Deus está dizendo à igreja: levanta. Deus está dizendo à igreja: desperta. Deus está dizendo à igreja: tem atitude. É hora de ação, é hora de comunhão, é hora de cooperação, para que o reino do Senhor seja estabelecido através dessa igreja, nos quatro cantos dessa terra.